Sem sombra de dúvidas, esse foi um dos melhores jogos de PlayStation 2 e também uma das maiores surpresas e até mesmo polêmicas dessa geração. Mas não para por aí. O Game Gun, ele não foi só tudo isso que eu citei, mas também a grande inspiração para o desenvolvimento, e o projeto de Red Dead Redemption. É isso mesmo. Hoje eu vou falar de um dos melhores jogos do gênero de Velho Oeste já feitos. E sim, todas suas mecânicas, jogabilidade, gameplay serviram de muita inspiração para o famoso jogo da Rockstar. Olá, eu sou o David, bem-vindos para mais um vídeo. Você está no canal Cortes Gameplay e no vídeo de hoje vamos falar dele, Gun. Um dos jogos mais incríveis de PlayStation 2, com uma mecânica e um sistema de gameplay e uma história super interessante, o game inovador e apesar de não ter tido o hype que merecia, foi um dos jogos mais incríveis e merecia muito mais valor na plataforma, mas o seu legado continuou e sua história, seu contexto, sistema de gameplay foram inspirações totais para Red Dead Redemption. Só deixa o teu like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora de vídeo. Enfim galera, vamos ao que interessa. O Game Gun foi lançado em 15 de novembro de 2005, levando aí cerca de 5 ou 6 horas para zerar o game, dependendo da forma e a dificuldade que você escolhesse, sendo um jogo single play desenvolvido pela Neversoft e publicado pela Activision. Um jogo de ação e aventura com um mundo semi-aberto. Foi lançado para PlayStation 2, PC, GameCube e também PSP. O jogo, como expliquei para vocês, ele possui um mundo semi-aberto com um certo local para você explorar, porém sem muito tipo de explorações ou coleta de recursos, mas sim algumas missões secundárias bem interessantes, sem falar também da sua incrível história, que apesar de parecer clichê no começo, ela tem momentos e pontos cruciais. Apesar de não ser aquela história que envolve tanto, todos os momentos importantes da história são muito marcantes, pesados e realmente acaba entretendo o jogador também a sua história e não somente a sua incrível gameplay e seus sistemas. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Um jogo de 2005 que realmente a galera meio que não dava tanto por esse jogo aqui, por uma temática que até então não haviam grandes jogos assim, e até então o seu concorrente na época seria o próprio Red Dead, que ainda se chamava Red Dead Revolver, que eu também falei aqui no canal e também é um excelente jogo. Mas Gun, ele tem uma essência já acima do seu tempo. E não é à toa que praticamente não é segredo para ninguém que ele foi a grande inspiração de Red Dead Redemption, aonde praticamente pegou todas as mecânicas, sistemas que foram muito bem aceitos pela comunidade e colocou em seu jogo. E tudo isso não foi, digamos que uma novidade em Red Dead. Tudo isso nós já vimos aqui em Gun. Todas essas mecânicas, essas propostas inovadoras, nós já vimos aqui. O jogo possuía sistemas interessantíssimos, principalmente para a época. Aquele famoso sistema de slow motion, onde você poderia deixar a câmera lenta, marcar os inimigos ali e fazer aquela espécie de sequências de tiros, para eliminar os inimigos, eram coisas já encontradas nesse jogo aqui. Então não é novidades que nós viríamos a vir a seguir, mas já tinha todos esses elementos e essas mecânicas no Game Gun. Sem falar que o jogo era bem desafiador, não tinha uma dificuldade relativamente alta, mas os chefes tínhamos sempre que ter uma estratégia, cada um chefe tinha uma forma diferente de derrotá-los, isso acabava realmente sendo algo muito interessante, tá? E fazia com que o jogo se tornasse realmente um jogo muito incrível. Eu me lembro que a minha experiência com Gun foi algo realmente surreal. Eu me lembro que quando comecei a jogar e até então eu não tinha nenhuma grande indicação do jogo, eu não via uma publicidade, eu não via ninguém falando tanto assim de Gun, mas as poucas pessoas que eu via e os poucos locais que eu via e as análises apontavam para ser um jogo belíssimo e foi o que eu encontrei nesse jogo aqui.
Sem sombra de dúvida, um jogo que mistura ação, aventura e elementos nunca vistos ainda, principalmente no PlayStation 2, que foi onde eu joguei, onde o jogo misturava história, uma certa liberdade para você explorar o mundo aberto do jogo, os sistemas de missões secundárias que até então era ainda não tão compreendida assim na nossa mente, acostumada apenas com as missões principais e zerar o jogo. Então eram elementos que já faziam com que o jogo seja realmente fosse incrível, tá? E principalmente pelo seu estilo de gameplay, mecânicas que faziam com que o jogo realmente estivesse à frente da sua época. E sem sombra de dúvidas, todo o contexto do jogo, o estilo de jogabilidade, gameplay, faz com que esse jogo aqui fosse realmente espetacular. Todo ponto, toda hora, todo minuto que você passa dentro desse jogo aqui é algo realmente uma experiência única. E é um jogo que era muito à frente do seu tempo. Tanto é que 5 anos depois, já em 2010, a Rockstar colocou praticamente tudo isso em prática no seu primeiro e grande e famoso jogo de Velho Oeste, né? Depois de Red Dead Revolver, que é o Red Dead Redemption, que aí já foi um jogo em mundo aberto, um jogo com gráficos de uma outra geração, mas com todas as pitadas, com todos os elementos e mecânicas que nós vimos aqui no Game Gun. Todo o sistema do personagem, movimentação, até o estilo, né, e vestimenta do personagem foi inspirado, e isso não foi algo ruim. Realmente mostra que a empresa em si, desenvolvedora de Red Dead Redemption, ela consegue realmente ter uma visão além. E foi aí que a grande sacada veio, porque Gun era um excelente jogo e que infelizmente, devido a algumas críticas e até mesmo alguns cancelamentos na época, porque o jogo tratava de assuntos que a mídia meio que colocava como cancelado, né, galera? Porque o jogo falava de índios, né, índios sendo massacrados, usava muito prostitutas, né, e acabava que isso meio que a galera lá que cuida da imagem da mulher e tudo mais, meio que entrou com um processo, e isso até entendo, afinal de contas, principalmente na época a imagem da mulher no jogo acabava sendo usada realmente muito dessa forma, e tinha cenas pesadas onde o nosso personagem deixava dinheiro após ter relações com uma mulher, e outros assuntos polêmicos, né? E também na morte de animais, que a galera também acabou cancelando muito o jogo por isso, e isso afetou um pouco justamente no marketing do jogo. Mas deixando isso de lado, nós temos aqui um dos excelentes jogos de PlayStation 2 e até mesmo para PC na época, um jogo que marcou a minha infância. Eu tenho certeza que deve ter marcado a infância de muitas outras pessoas, porque era um jogo incrível, um jogo que sabia dosar a dificuldade, um jogo que a história te prendia também, um jogo que as mecânicas de gameplay eram realmente o ponto mais forte do jogo, tendo todo esse leque inteiro de coisas para fazer, de slow motion e outros detalhes como marcar os inimigos, e sem falar que você poderia fazer missões secundárias, ganhar algumas recompensas, upar armas, tinha diversos tipos de armas, snipers, armas mais rápidas, metralhadoras, pistolas, todas muito bem feitas, um trabalho de arte também incrível. Então o jogo é sem sombra de dúvidas algo espetacular. A Ubisoft gastou realmente aqui, digamos que todos os seus cartuchos envolvendo esse jogo aqui. Ele foi um jogo que para sua época teve, digamos que um alto custo no desenvolvimento, e acabou que apesar de tudo isso, ele vendeu bem, ele se saiu bem. Só que infelizmente a sua continuação, devido a essas polêmicas, até mesmo o processo, ela não rolou. E logo após isso, nós tivemos o grande e todo poderoso Red Dead, que aí praticamente era a expansão do que foi Gun. Era o que nós esperávamos que viesse de uma continuação de Gun. Então ficou meio que inviável lançar até mesmo o novo Gun, ou Gun 2, porque o Red Dead Redemption, ele era, na verdade, o sucessor, o Gun 2, né? Então muitas coisas acabaram acontecendo, mas nesse jogo nós tínhamos personagens icônicos, personagens que realmente carismáticos, chefes incríveis. Então assim, era todo um contexto que fazia com que Gun se tornasse um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, e no gênero de Velho Oeste, até hoje, né, ele se destaca junto com o próprio Red Dead Redemption. E que não jogou esse jogo, que não teve a condição, ou que por sei lá qualquer motivo não jogou e ainda possa jogar já remasterizado,
mesmo com algumas mecânicas que até mesmo envelheceram, cara, vale muito a pena pela imersão, pelo que esse jogo te passa e por tudo que ele me passou. Realmente foi algo incrível, foi uma experiência maravilhosa em que eu pude aproveitar muito e a gente aprende muito até com jogos. E Gun é um desses jogos que, além de divertir, entreter, ele te ensina muitas coisas. E é um jogo maravilhoso e que merecia mais, mas com todo o que aconteceu, com toda a história em relação ao jogo, o que ele fez já valeu a pena. A porta que ele abriu e as deixas que ele jogou para outras desenvolvedoras de lançar algo bom, tão bom quanto ele, funcionou. Então o papel dele foi muito bem feito. O tempo em que ele coexistiu, em tempo em que ele era atual, valeu muito a pena. Valeu muito a pena cada hora, cada minuto, cada tempo jogando esse jogo aqui, porque foi uma experiência maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um abraço. Fui.